Amados irmãos, hoje nos reunimos para mais uma vez darmos continuidade à leitura da obra Voltei, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, de autoria do irmão Jacó. Havíamos ficado na página 122, quando o irmão Jacó saiu junto com dois amigos que vieram visitá-lo, que era Guion e Schutel. E durante o caminho, ele se dirigiu a Guion para perguntar sobre Bittencourt Sampaio, que era alguém que ele estimava muito e de quem não tivera ainda notícias. Então, Guion informou que ele, o Sampaio, colabora na supervisão do espiritismo evangélico em plano superior, mas que provavelmente lá no dia 30 dias depois da desencarnação de Jacó, quando haveria uma recepção para ele de boas-vindas, ele viria com certeza, ou provavelmente viria para encontrar o irmão Jacó, e então poderiam trocar impressões, conversar, enfim. E atingimos o capítulo 13, revendo círculos de trabalho. O retorno ao Rio emocionava-me. Não ignorava que a maioria dos recém-libertos do plano físico não se podem movimentar com a eficiência desejável. Muitos espíritos permanecem como que anestesiados e inconscientes. Outros se demoram na incapacidade de qualquer apreciação de si mesmos, imobilizados pelo choque ou pelo terror. Comigo, porém, a situação diferia. A sede de saber renovava minhas forças. Relembrando os últimos instantes na experiência material, retomava o mal-estar indefinível. A dispneia parecia uma entidade imaginária, pronta a individualizar-se dentro de mim, toda vez que evocava em pensamento. Então, quando ele pensava nas sensações que o afligiram quando da desencarnação, ele sempre passava mal. Bastava recordar certos sintomas do esgotamento que experimentara no corpo de carne para registrá-los imediatamente no organismo espiritual. É o efeito e o poder do pensamento. Compreendi desse modo que a mente possui incalculável poder sobre o nosso campo emotivo, e assim como poderia materializar ideias de doença, também deveria criar ideias de saúde e mantê-las. Baseado nessa convicção, procurei decifrar o problema em meu próprio benefício e passei a mentalizar o equilíbrio e a esperança, a alegria e o serviço. Aqui devemos ressaltar, ele fala do poder do pensamento. Então, lá na espiritualidade, onde ele se encontra, ele pensava na doença e imediatamente registrava isso no seu perispírito, porque naturalmente ele está, o corpo que ele utiliza é muito mais sutil e muito mais afeito a registrar os pensamentos de uma maneira imediata. Mas vejamos que isso também acontece para o corpo físico.
demora um pouco mais, mas termina acontecendo. Uma pessoa que alimenta pensamentos de tristeza, de angústia, de doença, a pessoa que passa o tempo todo pensando que pode estar doente, que está sentindo isso, que está sentindo aquilo, essa pessoa está muito mais suscetível de efetivamente adoecer, por conta do poder mental que acaba também se materializando no mundo físico. Ele nos mostra aqui, ele nos dá o exemplo que o poder mental para o espírito age imediatamente, mas não quer dizer que não haja também na esfera física. Age. Todos nós sabemos que o pensamento ele é determinante na saúde ou na doença do ser encarnado. Estimulado pela proteção de valorosos amigos, cabia-me honrar-lhes o carinho e a devoção. Convidado, pois, a segui-los, competia-me apresentar o melhor padrão de energia, serenidade e entendimento. Observações na crosta. Na volta, não se verificaram as peripécias da ida. Ele se refere àquelas peripécias quando ele chegou à colônia, aquelas dificuldades todas. Ao nos afastarmos mais extensamente do parque e achando-me amparado pelos companheiros que me ofereciam braços acolhedores, entregamo-nos à volitação plena. Perdurava em mim a impressão de viagem na linha horizontal, mas lembro-me de haver contemplado curiosamente a grande ponte que o facho luminoso destacava, aquela ponte que ele atravessou na chegada, espaço a espaço, calculando que íamos agora não só rapidamente, mas em maior altura. Ele não precisou passar por sobre a ponte. Ele avistou de longe a ponte. Então, uma altura muito maior. Guion, robustecido e bem-humorado, aconselhou-me a estabelecer paralelo entre o veículo que usávamos ali e o pesado corpo de carne que abandonáramos ao solo terrestre e, porque alcançássemos a estação de destino em minutos breves, afirmou-me que, se há rotas aéreas para os pássaros metálicos da aviação planetária, para os aviões, se há rotas aéreas, e há como rotas, como estradas, né, que estão determinados, pré-determinados, e os aviões seguem essas rotas para não haver colisões. Então, se há rotas aéreas para os pássaros metálicos da aviação planetária, há rotas espirituais definidas que favorecem a instantânea condução de entidades menos chumbadas às sensações da vida física. Então, ele esclarece aqui de maneira muito clara que eles foram rapidamente. Vamos lembrar que quando ele desencarnou, foi uma viagem longa, cansativa, cheia de perigos, mas agora utilizaram uma rota diferente. E em poucos minutos chegaram ao Rio de Janeiro. Reparei que não atingimos a cidade quais foguetes, verticalmente. Ele não chegou num determinado ponto e foram descendo. Não foi assim que aconteceu. Derramados no céu, derramados do céu. E sim, com a naturalidade de alguém que descesse uma escada de vastíssimos degraus, perfeitamente disfarçados uns dos outros. Então, a descida foi numa escala
tranquila e imperceptível. Não foi como se descessem do céu como um foguete, mas foi como se descessem de uma escada que era invisível. Foi suave e tocaram o solo. Pousando no chão, senti estranha diferença. O contacto com a terra semelhava-se ao de um magnete, um ímã. É como se fosse um ímã a terra. O que me obrigou a concluir que a volitação só é possível com facilidade na crosta do mundo aos espíritos mais evoluídos e adestrados na movimentação de certas forças fluídicas. Porque quando ele chegou, ele sentiu a atração da Terra. Então, concluiu que não é tão fácil volitar, a não ser para aqueles espíritos mais evoluídos, a partir da crosta terrestre. Comentou Schutel as surpresas dos primeiros dias do homem desencarnado, na vida extracorpórea, alegando que os decênios transcorridos no corpo carnal imprimem hábitos que efetivamente passam a constituir uma segunda natureza para a individualidade. Então, depois de algum tempo na espiritualidade, o ser, né, as pessoas adquirem hábitos atinentes àquela esfera de ação. Como aqui temos hábitos, lá outros hábitos, outras espécies de hábitos. Quando considerei a possibilidade de nos materializarmos em plena avenida para dar testemunho da sobrevivência, riu-se Guion discreto e afiançou que, se tal cometimento fosse provável, afiançou, a perturbação alcançaria muita gente, de vez que o próprio clarão revelador da crença, para demonstrar-se benéfico, há de penetrar gradualmente o templo interno de cada um, acentuando que, por isso mesmo, concede o Senhor suficientes recursos à mente encarnada para aproveitar-lhe as bênçãos da renovação e iluminação de si mesmo. Então, qual foi a resposta do Guion? Se eles fizessem uma coisa dessa, que claro, não fariam, porque não tinham nem autorização para tanto, né? Nem possibilidades, é uma operação melindrosa, mas supondo que fizessem, isso seria muito danoso, causaria um grande estrépito, e isso não seria benéfico para as pessoas, porque as pessoas devem ter o seu tempo de maturação das ideias, e isso não acontece com golpes de violência, não acontece por atos espetaculares, mas pouco a pouco, com auxílio dos espíritos superiores, depois de experiências renovadoras de cada um. Então, cada um vai acessando novas informações e questionando as informações anteriores. O progresso espiritual será sempre gradativo, sem violência e sem alarme, ou seja, sem escândalo, né? Cortando a via pública. Era, contudo, uma novidade para mim devorar a distância nas vias públicas dentro da noite, sem ser visto pelos semelhantes encarnados. Então, eles andavam com muita velocidade e para ele isso era uma novidade. E ainda mais não sendo visto por ninguém. No dia imediato ao de minha liberação, em verdade fiz pequena caminhada em companhia dos amigos que me amparavam. Entretanto, a posição de abatimento
não me havia proporcionado ensejo de experimentar toda a extensão da surpresa de que me via agora possuído. Então, naquela caminhada, ele observou algumas coisas, mas não da maneira como estava agora observando, já mais recuperado, já em condições de registrar novas surpresas. O que mais me espantava era a expressão espiritual de cada pessoa que me cruzava o caminho. Observei que muitas criaturas permaneciam acompanhadas por espíritos benignos ou por sinais luminosos que me deixavam perceber o grau de elevação que já haviam atingido. Então, ele relata que viu pessoas com luz ainda encarnadas, com emanações luminosas no seu entorno, e muitos com espíritos benignos ao seu lado. Mas o número de entidades gozadoras das baixas sensações da vida física a seguirem suas vítimas de perto era francamente incalculável. É aquela nuvem de testemunhas, né? E essa nuvem aqui é de espíritos de baixo nível, espíritos mais materializados. E era um número que ele não pôde calcular. Tantas entidades estavam acompanhando os encarnados. Isso é um alerta para nós. Anunciou-me Guion que bastaria breve exame para identificarmos a natureza do vício de cada uma dessas entidades e até mesmo dos encarnados. Pouco a pouco, embora o tempo curto, verificava por mim mesmo, através dos gestos com que se revelavam, os espíritos ainda presos às paixões sexuais, aos tormentos do ódio e aos caprichos da vingança. O irmão Andrade, a cuja assistência recorrera muitas vezes nos últimos tempos de minha tarefa humilde para socorrer alcoólatras inveterados em casos difíceis nos quais a obsessão se caracterizava perfeitamente, indicou-me alguns transeuntes, algumas pessoas que estavam passando por ali, torturados pela dipsomania. Dipsomania é o vício nas bebidas alcoólicas. Então, eles torturados por esse vício. Foram indicados pelo irmão Andrade. Estavam seguidos por verdadeiros vampiros, de forma repugnante. Então, vampiros que tinham uma aparência repugnante. Alguns completamente embriagados de vapores, outros demonstrando aflitiva sede, pálidos e cadavéricos. Então, espíritos embriagados, seguindo com os encarnados que tinham o vício da bebida. O quadro mais inquietante, porém, era constituído por um morfinômano, um viciado em morfina, e pelas entidades em desequilíbrio que se lhe jungiam. Parecia um homem subjugado por tentáculos de polvos enormes. Vendo-o aprisionado em cordões escuros, perguntei ao amigo Andrade como interpretar a visão que tínhamos sob os olhos, esclarecendo-me ele então que os hipnóticos, normalmente os mais violentos, afetam os delicados tecidos do perispírito, proporcionando doces venenos aos amantes da ociosidade.
Os fios negros são fluidos de ligação entre as lampreias invisíveis e os plexos da vítima encarnada. Plexos são os centros vitais. Então, esses espíritos vão sugar, como vampiros que se tornam, vão sugar as energias da vítima a partir dos seus plexos, dos seus centros vitais. E normalmente a que ele se refere aos hipnóticos são as drogas, são as substâncias entorpecentes de toda ordem, né? Na época ele citou esse que era viciado em morfina, mas hoje o espetáculo não seria menos dantesco, porque existem muitos viciados em outras drogas e os efeitos devem ser semelhantes. Compreendi com mais exatidão que o viciado de qualquer espécie é compelido a procurar material emotivo para si e para os que o obsidiam, caindo invariavelmente na insaciedade que o caracteriza. Ao atender às necessidades próprias e às necessidades daquela turma enorme de pessoas que estão afinizadas com aquele gosto, com aquele desejo, ele se torna insaciável, porque ele tem que atender ao vício dele e a de todos os demais. Fitei Guion espantado e indaguei: que acontecerá ao infeliz destes se ele desencarnar? Se a morte encontrá-lo em tal posição, respondeu o sereno, vagueará por aí à vontade dos verdugos que o exploram vorazes, com muita vontade, com muita fome de exploração, até que um dia delibere modificar-se intimamente para o bem de si mesmo. Então, ele vai ficar à própria sorte até que resolva, cansado de sofrer, se regenerar, modificar as disposições mentais e retornar ao caminho do bem e da luz. Aula de preparação espiritual. Daí a minutos penetrávamos respeitável instituição onde cooperaríamos na transformação de entidades perigosas pela avançada cultura desviada para o mal. Conduzido por Guion à extensa sala, com surpresa forte, aí encontrei Leopoldo Cirne, rodeado de dezenas de entidades menos evolutidas, ali escutarem a palavra atenciosas. Então, entidades menos evoluídas estavam lá ouvindo o Leopoldo Cirne, que foi presidente da FEB de 1900 a 1913 e que desencarnou em 1941. Estava ele lá, prosseguia no seu trabalho nas hostes espíritas, prosseguia no seu trabalho de cristão. Era uma aula perfeita na qual o velho amigo preparava futuros companheiros para a contribuição espiritual de ordem elevada. Notei-lhe a preocupação de sintetizar para ganhar tempo. Dos tópicos registrados por mim, assinalei por mais expressivo o ensinamento da cooperação. Ainda depois da morte, enunciava ele, o Cirne, né? A fraternidade é o caminho da salvação. Para que um criminoso retorne ao patrimônio da paz, é urgente, é necessário regenerar-se
e socorrer os irmãos ignorantes que tiveram também o infortúnio de resvalar nos despenhadeiros do crime, a fim de que o intemperante se reajuste. É imprescindível se cure, colocando-se no auxílio aos que ainda não puderam libertar-se dos maus hábitos. Então, mesmo depois da morte, é necessário esse trabalho de regeneração, de recolocar as coisas na situação que estava anteriormente, procurando socorrer aqueles que ainda estão em pior situação. Se o ingrato deseja iluminar o próprio caminho, convém-lhe a reparação dos erros em que se mergulhou impensadamente, amparando o próximo de coração enrijecido, despertando-o para os benefícios da gratidão. Então, ele vai atender de maneira caridosa aqueles que erraram como ele e vai tentar auxiliá-los, porque ao contribuir com o bem do próximo, ele também contribui com a própria regeneração. É assim que acontece. Inadiável, portanto, é a reforma íntima, com o trabalho de autoaperfeiçoamento para que a dádiva da reencarnação produza frutos de paz e sabedoria. Então, vemos aqui que a reforma íntima é uma necessidade, não é uma escolha, é uma necessidade mesmo para o espírito desencarnado. Se ele não realizou a reforma íntima durante o período em que dispôs de um corpo de carne, ele terá que iniciar esse trabalho na espiritualidade. A morte, ela, até para que ele possa merecer uma nova oportunidade de renascimento, ele tem que merecer, ele tem que fazer por onde. Então, fazer a reforma íntima é um impositivo. Então, meus irmãos, como o nosso tempo já é chegado, vamos parar nesse exame aos ensinamentos de Cirne, aqui retornando no próximo encontro, a partir deste ponto, para ver o que mais foi dito nesta noite que o nosso irmão Jacó, nessa primeira noite em que ele sai junto com amigos para trabalhar em nome do bem. Então, desejamos a todos muita paz de espírito, muito equilíbrio, muita harmonia e que Jesus nos abençoe.